Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus. Amém? Já acharam? Glória a Deus. Então vamos ler, diz assim: uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei toda esta terra a você e seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Darei a ele todas as terras, por meio de sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Amém? Você pode sentar nessa noite. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, querido, nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 1, que uma fome, uma grande crise, veio sobre aquele lugar. E o Senhor Jesus, Senhor Deus, na verdade, Ele deu uma ordem para Isaque. Ele disse assim: olha, Isaque, não vá para o Egito, fique aqui em Gerar. O tema da mensagem hoje é: obedeça a Deus sem questionar. Diga assim: obedeça a Deus sem questionar. Queridos, é no deserto que nós aprendemos as mais importantes lições das nossas vidas. É nos momentos difíceis que nós aprendemos as lições mais importantes das nossas vidas. No deserto, as máscaras caem e nos revelam quem verdadeiramente somos. É nesses momentos de dificuldades, momentos de crises em nossas vidas, que nós nos revelamos. Deus, Ele usa esses momentos em nossas vidas para que Ele possa revelar, para que Ele possa mostrar o que há no nosso coração. Muitos de nós não gostamos de passar por lutas, por dificuldades. A maioria reclama, a maioria murmura, a maioria fica irritado com Deus quando passa por um momento de dificuldade, um momento de tribulação. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim: tende por motivo de grande alegria ao passar por várias provações. O Senhor, Ele nos diz que as lutas, que as crises, não é para nós vivermos cabisbaixos ou entristecidos. Mas a palavra de Deus nos diz que no momento das adversidades, é o momento que nós devemos sim nos alegrar. Sei que não é fácil nos alegrarmos nos momentos difíceis, mas Ele nos diz para nós nos alegrarmos. Por quê, querido? Porque os momentos de luta e de crises em nossas vidas, elas não vêm para nos matar, elas não vêm para nos destruir, ao contrário, elas vêm para nos moldar. Amém? Elas vêm para nos deixar mais forte. Quem aqui já passou luta na sua vida? A maioria de nós. E eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa. Foram as lutas e as dificuldades que moldaram quem você é hoje. Foram as dificuldades que moldaram, que deixaram você forte, que deixaram você mais corajoso, que deixaram você mais atento. Amém? As dificuldades te ensinaram muitas coisas. E é por isso que Ele diz que nós temos alegria
ao passarmos por provações, porque elas nos ensinam, amém, querido? Elas nos ensinam a confiar em Deus, elas nos ensinam a depender do Senhor. E aí o Senhor, Ele dá essa ordem para Isaac. Ele disse: não vá para o Egito. Por quê, pastora? Deus disse para ele não ir para o Egito. Porque lá no Egito eles tinham recursos próprios. E Deus não queria que Isaac fosse para lá depender dele mesmo, ou depender dos recursos de outras pessoas. Deus queria que Isaac dependesse dele. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer que você dependa dEle. Por quê, queridos? Porque muitas das vezes a nossa confiança, ela está nos governos, elas estão em pessoas, mas muitas das vezes elas não estão no Senhor, elas não estão em Deus. E a tua confiança, ela não tem que estar nas pessoas, elas têm que estar no Senhor. A tua confiança, ela tem que estar em Deus. Você tem que aprender a depender dEle. E lá no Egito, ele não ia depender de Deus, ele ia depender dos recursos próprios que eles tinham lá. E quando ele disse assim: olha, fique em Gerar, que eu serei contigo. Querido, uma fome terrível estava assolando aquele lugar. A terra estava árida, seca, não tinha nada, mas Deus disse assim: fica aqui, que eu serei contigo. Querido, a nossa bênção, ela não está condicionada a um lugar, amém? Não está condicionada a um lugar, ela está condicionada quando nós obedecemos a Deus, está condicionada à obediência. Diga: a minha bênção está condicionada à minha obediência. É a tua obediência que vai fazer toda a diferença. Não é o lugar que você está, não é a cidade, não é a casa que você mora. Esses dias eu estava pregando na igreja, e domingo passado agora, e eu estava falando sobre isso, que tem pessoas que dizem assim: ai meu Deus, eu não consigo levantar a minha cabeça. Parece que quando eu começo a levantar a minha cabeça, dá tudo errado. Meu Deus, é tanta gente que tem inveja de mim, é tantas pessoas que têm olho gordo, que não gostam de mim, que desejam o meu mal. Aí elas acreditam nessas coisas. Elas acreditam que é a inveja de alguém que impede elas de vencer, que é muitas das vezes o olho gordo das pessoas que estão impedindo elas de vencer, mas não é. O que nos impede de vencer, querido, não é o que as pessoas acham, o que elas falam a nosso respeito. O que nos impede de vencer, muitas das vezes, é a nossa falta de obediência. É porque nós não damos ouvido à voz de Deus. Porque quando Deus, Ele dá um comando para nós simplesmente ignoramos a vontade de Deus. E nós simplesmente fazemos a nossa vontade. Muitos de nós não, vamos dizer assim, pedimos permissão a Deus para fazer nada. A maioria de nós fazemos as coisas, tomamos as nossas decisões, mas não consultamos a Deus pelas nossas decisões. Nós não perguntamos se Deus está de acordo. Nós não perguntamos para Deus: Deus, é para ficar, é para ir, o que é para me fazer? Nós simplesmente fazemos e dizemos assim: Deus é comigo, mas Deus está no controle, mas Deus está comigo. Mas você perguntou para Deus se Ele verdadeiramente aprova a tua decisão? Se Ele aprova a tua atitude? Se a decisão que tu tomou, Ele está de acordo com ela? Porque talvez a tua decisão seja boa para você, mas Deus, quando Ele olha e diz assim: essa decisão talvez seja boa para você, mas não é a minha vontade, mas não é o que eu quero para você, não é o que eu quero para ti. Então a maioria de nós não perguntamos a Deus, não consultamos ao Senhor pelas nossas decisões. Tem pessoas que
lá em Magalhães Barata, como a maioria conhece, eu creio que você já foi lá, ou então já ouviu falar. É uma cidade pequena, lá tem o quê? 8 mil habitantes na cidade. Eu acho que tem bairro aqui que é maior do que Magalhães Barata, né? E as pessoas sempre falam isso. Ah, pastora, porque essa cidadezinha é muito pequena, sabe como é, aqui não tem nada, isso e aquilo. Mas as pessoas vêm de fora para lá e elas vencem lá. Às vezes você está aqui em Igarapeaçu reclamando, eu queria tanto ir embora para Santa Catarina, né? Que a moda agora é Santa Catarina, né? Eu quero ir embora para Santa Catarina, para Goiânia, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos. Ah, lá que é bom. Ah, lá que tem dinheiro. Ah, se eu for para lá, eu vou ser feliz. A minha bênção está lá. Não. A nossa bênção não está condicionada a um lugar, mas a nossa obediência. A bênção está em nós. A palavra de Deus diz: aonde você colocar a planta dos seus pés, a palma das suas mãos, lá você será abençoado. Então a bênção está em quem? Em você. Não é isso que Deuteronômio fala? Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos esses mandamentos, todas essas bênçãos, elas virão e vos alcançarão. Não é isso que diz? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante. E lá vai falando das bênçãos. Bendito será ao entrares, a sair. Bendito será a tua amassadeira, o fruto do teu ventre, as crias das tuas vacas, né, os teus filhos, tudo será abençoado. Porque a bênção, ela está em nós quando nós obedecemos a voz do Senhor Jesus. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos a bênção. Quem pode dizer um amém aí, irmão? Diga assim: eu sou a bênção. Então aonde você chegar é abençoado. Não importa se as pessoas têm inveja de você, se as pessoas dizem que você não vai vencer, não importa. Se Deus está com você, você vai vencer. Você vai ver aí Isaac, aquele deserto todo, a terra árida. Mas Deus disse assim: fique aqui que eu serei contigo, assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Ele falou: assim como teu pai obedeceu a mim, guardou os meus mandamentos, ouviu a minha voz, e eu fui com ele, assim também eu serei contigo. Amém, queridos? Assim eu serei contigo. E o que foi que Isaac fez? Isaac começou a plantar naquela terra árida, queridos. Começou a plantar naquele deserto. E a Bíblia fala que começou a frutificar, começou a dar frutos. Ele colheu 100 vezes mais. Tudo isso porque ele obedeceu a Deus. Então, queridos, às vezes nós reclamamos: por que não somos abençoados? Porque nós não obedecemos a Deus. Porque a nossa vida, às vezes, em vez de agradecermos a Deus pelo que nós temos, em vez de agradecer as bênçãos, aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, nós abrimos os nossos lábios para murmurar, para questionar a Deus. Mas por que, Senhor? Por que isso na minha vida? Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Mas nós temos que obedecer a Deus sem questionar, porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para você. Você não sabe, mas Ele sabe o que é melhor para ti. Talvez aquela bênção que ainda não chegou. Mas por que Deus ainda não me abençoou? Porque Ele olhou e disse assim: isso não é para ti ainda, tu não estás preparado para receber ainda, não é para você. Aí o que a gente faz? A gente vai reclamar, nós vamos murmurar. Tem pessoas, querido, que amanhece o dia já reclamando. Nós vivemos hoje tempos de crise, né? Que vemos as pessoas aí murmurando, reclamando, só falam em crise, só falam em doença. Ela é real, ela está aí, com certeza.
Mas tem pessoas que estão com seus olhos fixados só no problema, só na dificuldade. E elas não param para olhar para Deus, elas não param para buscar o Senhor, elas não param para ser gratas a Deus pelo que o Senhor tem feito por elas. Tem pessoas que de manhã cedo elas já começam a murmurar. Eu estava falando, tem mulher, né? Começando com as mulheres, né? Sempre com as mulheres. Tem mulher que amanhece o dia já reclamando. Já reclamando da casa, já reclamando do marido. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse casado com aquele outro, meu Deus, por que eu casei com este? Se eu tivesse casado com aquele, eu estava rica agora. Se eu tivesse casado com aquele lá, eu não estava nessa luta, nessa dificuldade que eu estou hoje, arrastando o menino. Eu não estaria nessa casa, não estaria vestindo essa roupa, não estaria isso, e um monte de coisa. Ai, o que é que eu fiz da minha vida, Senhor? Deus teve misericórdia da tua vida abençoada de Deus. Porque se tu não tivesse casado com esse homem, nem Cristo tu conhecia. Não é isso, irmão? Fica reclamando, nem Cristo você conhecia, irmão, porque as pessoas acham que felicidade muitas das vezes está no dinheiro. Dinheiro compra coisas, mas não a felicidade. Ah, meu Deus, por que, meu Deus, esse homem, não sei o que, e fica reclamando. Por que, pastor, a senhora está falando disso? Porque eu vejo isso no meu dia a dia, irmão. Pastora, a senhora já ouviu isso já? Ai, pastora, maldita a hora que eu casei com este homem, pastor. Por quê, pastor? Pastor, era para me estar muito bem. Era para me estar andando de carro agora. Era para me estar numa casa boa, pastor. Deus o livre, se eu tivesse, não contava nada, minha filha. Estava lá levando uns galhudos na testa, assim, bem grande, ó. Aí tu está reclamando, irmão. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque antes de eu casar com o pastor Edson, namorar com ele, eu tinha um namorado. Ele queria casar comigo. E aí, depois que eu já estava casado há alguns anos, a minha mãe é minha cuviteira, né? Aí ela chegou e disse assim: ah, minha filha, sabe quem perguntou por causa de ti? O fulano de tal. Eu disse: ah, tá. Ah, minha filha, pensou se tu tivesse casado? Eu não penso não, graças a Deus eu estou bem. Ah, minha filha, ele está tão bem. Já está na segunda mulher, meu filho. Já está na segunda mulher, minha filha do céu. O homem é mulherengo, minha filha. Eu digo, pois é, por isso que eu estou bem, graças a Deus, meu Pai. Ô livramento, Senhor. Então, queridos, às vezes nós murmuramos e reclamamos. Como seria a minha vida? A gente fica olhando para o passado. Enquanto você viver olhando para o passado, você nunca vai para frente. Enquanto você viver murmurando das coisas que você tem, você nunca vai para frente. Não é os outros, não é a inveja dos outros, não é o olho gordo dos outros que não faz você avançar, não. É a sua murmuração, sua reclamação. Sabe por que essas coisas nós conquistamos, amém? Com a nossa fé, com a nossa obediência, nós conquistamos, irmãos. Ah, meu Deus, se eu estivesse em Santa Catarina agora. Se eu tivesse, meu Deus, em Santa Catarina agora, eu estaria muito bem. Eu tenho visto lá as postagens do povo de Santa Catarina no shopping. Lá, irmão, tu não sabe que às vezes, coitado, vai no shopping só para andar mesmo, porque às vezes não tem nem dinheiro para comprar comida. Sabe por quê, irmão? Porque no Face, no Instagram, todo mundo é rico. Todo mundo pode, não é isso? Você olha lá o povo, né? Aquelas fotos, coisa mais linda. Aí você, olha, meu Deus, olha se eu estivesse lá. Eu estava lá, olha o olho, olha a pessoa como está bem lá, irmão. Tu não sabe de nada, inocente. Tu não sabe de nada, irmão. Ah, mas se eu estivesse lá, às vezes as pessoas largam tudo, não perguntam para Deus, vão embora. Eu já fiz isso, irmão. Nós tínhamos um sonho de morar em Açailândia, no Maranhão. É um testemunho isso, quase um testemunho misturado com testemunho. Esse dia o pessoal do louvor, né, daqui foram lá em casa, tu estava contando um bocado das histórias lá, né?
O irmão Mário, o irmão Mauro, os irmãos foram lá, a gente estava contando um pouco. Aí nós queríamos, era um sonho que a gente sonhava todo dia com a Ceilândia, a gente queria ir embora para lá, meu Deus, e tal, aquele sonho, meu Deus, eu quero ir. Tá, aí Deus disse assim, tu quer? Tu quer? Tá bom. Que é assim que Deus faz, irmão. Quando tu quer muito uma coisa, Ele diz, eu vou deixar tu ir, para tu ver. Aí nós fomos, vendemos todas as nossas coisas, irmão. Tudo. Sabe o que foi que eu levei? Tapaué, que na época eu tinha muito. Agora não tenho mais. Um monte de tapaué, uma cachorra, uma pinchezinha que eu tinha. Os 2 meninos. E roupa. Só isso. Irmão, chegamos lá, irmão, foi uma prova. Fomos assumir a igreja tinha 4 membros. No dia da nossa posse ficou uma. Ficou só a tesoureira da igreja, saiu o resto tudinho. Aí o pastor diz assim, olha, vocês não podem tirar salário, não pode pegar nada daqui, porque o outro pastor deixou dívida aqui. Vocês vão ter que pagar. Eu digo, misericórdia, Senhor, e agora? Irmão, nós fomos morar numa casa que caía a cobra do telhado. Isso eu não contei, viu, irmão Mauro? Faltou contar isso ainda aí. Irmão, de noite corria, caía, pá, as cobras no chão. A gente morava perto de uma cratera do negócio lá. Sei que tinha muita cobra por lá. A gente dormia no chão. Eu, meu esposo, meus filhos. A gente dormia no chão. A gente não tinha uma panela para fazer comida. A gente comia pão com tomate dentro e alface. Rasgava, que não tinha nem faca para cortar. Suco quente, com a água da torneira, que graças a Deus não teve misericórdia de nós. E aí a gente ia para a praça lá da cidade chorar. E dizer assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, Senhor? Meu Deus, o que tu quer de nós? E Deus assim, eu não quero nada, foi vocês que quiseram vir para cá. Meu Deus, e agora, Senhor? Irmão, sem nada, vendemos tudo, irmão. Deus teve muita misericórdia da nossa vida ali, que graças a Deus, nós vencemos lá, amém? Mas quando a gente venceu lá, sabe o que a gente fez? Viemos embora para o Pará de novo. Eu quero voltar para o Pará, tomar açaí, eu não quero mais tomar açaí azedo. Eu quero voltar para o Pará. Voltei. E nisso nós aprendemos uma grande lição. A não questionar a vontade de Deus e andar sempre alinhado com a vontade de Deus em obediência. Pastora, mas a senhora não foi para lá pregar o evangelho? A senhora não foi para lá falar de Deus? Eu fui, mas não era isso que Deus queria. Às vezes nós colocamos Deus no meio das nossas decisões erradas. A gente fala assim, mas Deus vai comigo, Deus vai me abençoar, Deus já me abençoou. Tem gente que quando chega com o pastor, ela não diz assim, pastor, vim pedir aqui uma opinião, quero que o senhor ore, veja se é de Deus, eu devo fazer isso? Não, pastor, eu vim aqui para o senhor orar que eu estou indo embora. Isso é obediência? Pastor, já estou vendendo todas as minhas coisas, estou indo embora para Goiânia. Será que tem alguém que está querendo ir embora aqui? Eu não sei, né, irmão? Vá que tenha, né? Então, recebe para ti, é para ti. Deus está te dizendo, não vai. Aí você não consulta a Deus, não consulta o seu líder, seu pastor. Eu vim aqui para o senhor orar que eu já estou indo. Eu já orei para Deus, Deus já disse que é para mim ir. Mas será que Deus falou mesmo? É nós que queremos fazer do nosso jeito. Então, querido, nós temos que aprender a andar alinhados à vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu quero. Não, Senhor, mas eu vou fazer a tua vontade. Era mais fácil Isaac ir para o Egito. Quando ele fala assim, lá no versículo 26, no 2, diz assim, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. O que ele quer dizer? Não fuja dos seus problemas. A maioria de nós, quando acontece uma crise ou um problema, a primeira coisa que nós fazemos é tentar fugir do problema. Quando ele disse, não desça ao Egito, fique aqui, habite aqui, ele estava dizendo, não fuja dos seus problemas. Encare eles,
A maioria de nós pensa, mas se eu for para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, não sei para onde, eu vou me livrar desse problema. Querido, você não vai se livrar dele. Para onde você for, ele vai contigo. Porque problemas, crises se resolvem, não se foge delas. E nós vencemos as crises e as circunstâncias na obediência, obedecendo a Deus, não questionando a vontade dEle, ainda que seja difícil. Eu não vou fugir dela. Eu vou ficar aqui, Deus vai me dar vitória. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus fiel, é um Deus poderoso, e Ele é comigo, e Ele vai me dar vitória. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Se estabeleça, tá, vamos lá, quer dizer, não fuja dos seus problemas, não opte pela solução mais fácil. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer pegar o caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é a solução. Nem sempre o caminho mais fácil é o que Deus escolheu para você, querido. Se você está aí tentando escolher o caminho mais fácil, querido, não faça isso, mas haja de acordo com a vontade de Deus. Não abandone as suas armas, não corra do perigo, não negocie seus valores. Não fuja, não tome o caminho mais fácil. Não deixe tuas armas, mas ao contrário, é tempo de você pegar tuas armas, tu empunhar elas e vencer o maligno e vencer o mal. Não fugir dele, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Se estabeleça na terra que eu lhe indicar. Floresça onde você está plantado. Eu lembro que quando nós viemos para Magalhães Barata, um dia eu estava orando dentro de um pneu lá em Castanhal. Eu tenho um pneu lá em casa. E aí eu fazia uns exercícios de crossfit lá. E aí eu orava dentro do pneu. Lá era o meu lugar secreto. Meu pneu está lá encostado lá em casa até hoje. E aí um dia eu estava orando lá a Deus. Foi quando o pastor Cláudio fez a proposta para a gente vir para Magalhães Barata. E eu falei, meu Deus do céu, não sei nem onde é que fica esse lugar, Senhor. Aí Deus falou assim para mim, assim como a vara de Arão floresceu, sem estar plantada na terra, assim vocês vão florescer lá. Olha aí, irmão, que palavra abençoada. E nós viemos para Magalhães Barata. Chegamos lá, encontramos gigantes, desafios, gigantes armados, com terçados. Literalmente, irmão, verdade. Os irmãos batendo terçado para nós. Olha aqui, ó, para quem vai assumir essa igreja aqui, ó. Pá! Mas nós enfrentamos o gigante. Sabe por quê, querido? O inimigo te vê do jeito que você se vê. Se você se vê um ninguém, se você se vê uma pessoa derrotada, se você se vê uma pessoa fraca, se você se vê uma pessoa, né, que não tem valor, assim ele vai te ver. Mas se você se vê uma pessoa corajosa, se você se vê uma pessoa, né, ali forte na presença do Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, se você se vê uma pessoa ousada, é assim que ele vai te ver, que esse daí não é mole não. Esse daí eu não mexo com ele porque é ousado, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus diz que quando os espias foram ver Canaã, foram 12, os 10 chegaram lá e disseram, nós éramos como gafanhoto diante deles, e assim eles nos viam. Olha como eles se viam, querido, diante dos gigantes que habitavam a terra de Canaã, eles se viam como um gafanhoto. Mas os dois, Josué e Caleb, disse, não, aquela é terra que mana leite e mel, com certeza nós teremos vitória. Porque o inimigo te vê como você se vê. Pare de se ver como uma pessoa derrotada. Eu não vou vencer, esse problema é grande demais, porque você tem visto o problema maior do que Deus.
Você tem visto as circunstâncias maior do que Deus. Mas o Senhor é maior do que o problema que você está passando. Deus é maior do que a circunstância que você está enfrentando, do que essa doença. Deus é maior do que o Covid, querido. A Bíblia diz que Deus está acima de todo nome. Tem pessoas que têm colocado essa doença acima de Deus, mas ela não está acima de Deus. Deus está acima dela. Por isso que nós vivemos muitas pessoas por aí desesperadas, desesperançadas, pessoas entrando em depressão, porque não confiam em Deus, porque a sua fé, a sua confiança não está em Deus. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te curou, porque Deus tem sustentado a tua vida, e você ainda tem reclamado e murmurado, e você ainda reclama ainda da sua vida. Ai meu Deus, que vida é essa? Porque a minha casa, você tem um teto, graças a Deus. Ah Senhor, mas é só salsicha com ovo que eu como todo dia, só isso, graças a Deus que você tem. Amém, queridos? Pare de reclamar, pare de murmurar e ficar olhando, porque no seu lugar tal é melhor, porque o meu vizinho vive melhor, porque se eu tivesse em tal lugar seria melhor. Querido, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Eu sempre digo, eu prefiro estar passando luta, dificuldade, chorando, mas na vontade de Deus, do que muitas das vezes até bem em outro lugar e fora da vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Não é mudar de lugar que irá solucionar seu problema, mas são as suas atitudes. Não é você mudando de lugar que vai solucionar o seu problema. Mude de atitude, que os seus problemas serão solucionados. O problema não está no lugar, está nas suas atitudes. Quando você parar de reclamar, quando você parar de murmurar, as coisas vão mudar na sua vida. O problema de muitos hoje é isso, não é viver murmurando e reclamando. É viver, muitas das vezes, fazendo as coisas do seu jeito. Eu tenho que mudar de lugar para me ser abençoado. Não é o lugar, você tem que mudar de atitude. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga para você mesmo: mude suas atitudes. Amém? Mude suas atitudes. A obediência abre portas, a obediência muda destinos. O que vai abrir as portas para você é a sua obediência. Quando você obedece, Deus abre portas. Deus vai abrir porta aqui em Garapé-Açu para você. Deus vai abençoar você no lugar onde você está plantado. Você vai florescer no lugar onde você está. Apenas obedeça ao Senhor. Isaac viveu milagres extraordinários. Nossas vitórias são resultado da nossa confiança em Deus. Diga assim: a minha vitória é resultado da minha confiança em Deus. Quem confia em Deus aí? Se você confia em Deus, com certeza você vai ter vitória. Mas entenda uma coisa, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, e a maneira dele não é da sua maneira. Se você acha que Deus vai fazer as coisas do seu jeito, Ele não vai fazer, Ele vai fazer aquilo que é melhor para você. Ele vai fazer aquilo que é melhor para a sua família, aquilo que é melhor para o teu casamento. Pare de viver murmurando, pare de viver reclamando da sua vida. Não murmure. A pessoa que só sabe reclamar de tudo, vive cheio de amargura, só vê gigante. Os visionários caminham quando todos estão parados. O inimigo lhe vê como você se vê. Os visionários, aqueles que creem em Deus enquanto os outros estão chorando, você está vendendo lenço. Enquanto os outros estão reclamando, você está avançando, porque a sua confiança está no Senhor Jesus.
Sua confiança está em Deus, ainda que todos estejam reclamando. Sabe o que é o problema de muita gente? Ontem eu estava falando isso no trilho. O problema de muita gente é que você se assenta na roda de pessoas que só sabem reclamar. Talvez você chega num lugar e a pessoa, eita, você sabe o que acontece. Não sei se acontece isso contigo. Talvez você chega no lugar, eita, você viu o jornal hoje, morreram 6. Tu viu aí como é que está o negócio do Covid aí? Só crescendo. Porque tem pessoas que só veem isso. Não vê que Deus também está curando. Que Deus está fazendo milagres. Amém? Só sabem ver as dificuldades. Pare de ver suas dificuldades e veja o que o Senhor tem feito na tua vida. O Senhor tem feito na tua família, na tua casa. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga aleluia. Esse mundo precisa de homens e mulheres que ousam crer e obedecer. Não ficam questionando, mas se entregam à total vontade de Deus. É melhor estar no deserto com Deus do que no Egito sem Deus. No deserto, Deus era com Isaac. Lá no Egito, Deus não estaria com ele se ele fosse para lá. Então você talvez está reclamando, mas plante na crise. Sonhe na crise. Amém, queridos? Não abandone os teus sonhos. Seja grato a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus por tudo que você tem. E coloque Deus sempre no centro de tudo. Tudo que você for fazer, pergunte para Deus primeiro. Eu devo ir? Não era isso que Davi fazia? Ele pegava lá o urim e o tumim, que eram 2 pedras, que o sacerdote carregava aqui na sua estola sacerdotal. Ele ia consultar o sacerdote. E ele pegava lá o urim e o tumim. Um era sim e o outro era não. E se Deus dissesse não, ele não questionava a Deus. Ah, mas por que, Senhor, não devo ir? Quando Deus dizia, vai, e eu serei contigo, ele ia. E é isso que precisa, irmão. Nós precisamos. É obedecer a Deus sem questionar. O problema é que nós colocamos Deus. Ah, Senhor, se for da tua vontade, faz isso. A gente fala, mas logo em seguida nós estamos fazendo a nossa vontade. Logo em seguida a gente já está fazendo do nosso jeito. Nós não esperamos Deus responder. Nós não esperamos Deus fazer. E é por isso que nós muitas das vezes nos damos mal. E às vezes estamos aí sofrendo, colocando a culpa em Deus. Colocando a culpa na igreja, no pastor. Colocando, o pastor não está orando muito, é o líder que não está orando muito, é o meu discipulador. Colocamos a culpa nas pessoas. Mas nós não olhamos que a culpa não está nos outros, está em nós, porque nós não obedecemos a Deus. Ah, Senhor, eu estou vivendo um casamento assim, por que eu casei? Porque tu não, muitas das vezes tu não deu ouvido à vontade de Deus, tu não orou se era da vontade de Deus, tu não perguntou para Deus se Deus aprovava ou não. Esse dia eu estava conversando com uma jovem lá na nossa igreja, que ela se envolveu com um rapaz que não é cristão, ele não é da igreja, ele bebe, ele nem gosta de ir na igreja, nem vai na igreja. Eu disse assim, é isso que tu quer para a tua vida? Uma pessoa que tu vai pagar o preço, que tu vai orar. Já basta, tu tá hoje solteira, né? Orando e pagando o preço, né? Aí tu vai casar com outro que não tem temor de Deus, vai pagar o preço de novo. Até ele se converter. Ah, mas eu já orei a Deus. Eu disse, tem certeza que Deus é essa a vontade de Deus? Então nós temos que aprender a consultar a Deus, irmãos. Pelas nossas escolhas. Você está aonde você escolheu estar. O que tu está passando hoje, o que está acontecendo na tua vida, é resultado das tuas escolhas. Sejam elas boas ou ruins, elas são as tuas escolhas. Não reclame delas, agradeça a Deus. Se você tomou uma decisão errada, peça perdão para Deus. E a partir de hoje, vivam em obediência a Deus, amém? Que Ele vai te abençoar. Se você tomou uma decisão baseada na vontade de Deus, continue assim. Que Deus vai continuar te abençoando. Amém, irmãos? O que distingue o vencedor não são as circunstâncias, mas suas atitudes. Não são as circunstâncias.
irmãos, que nos distingue um do outro, mas as nossas atitudes. A crise é um tempo de oportunidade. E Isaac, em vez de se desesperar, seguiu a vontade de Deus. O que nós estamos passando hoje, para encerrar, é um tempo de grandes oportunidades, irmão. Você sabia disso? A crise são tempos de grandes oportunidades. Quando Isaac estava passando aquele momento de crise lá, Deus estava dando oportunidade dele crescer e prosperar no deserto. E ele foi abençoado. Ele cavava poços, não é isso? No deserto não dava água? Dava, porque Deus era com ele. Os servos lá de Abimeleque vinham, enterravam, ele ia lá, cavava, dava de novo. Sabe por quê? Porque ele era obediente a Deus. Não importa quantas pessoas torçam para você se dar mal. Se você viver em obediência, aonde você colocar sua mão, aonde você colocar a planta dos seus pés, lá vai prosperar, lá vai ser abençoado, porque você é a bênção está em você. Se você viver em obediência a Deus, Deus será contigo, não importa, seja no deserto, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus é contigo. Deus vai te abençoar e tem te abençoado. Amém, queridos? Nessa cidade, Magalhães Barata, onde nós estamos aí, é a menor cidade que a gente já pastoreou, mas é um lugar onde nós temos visto todo dia a provisão do Senhor nas nossas vidas. Sabe por quê? Nós não fomos para lá dependendo de ninguém, nós fomos para lá depender de Deus, e até hoje Deus tem nos sustentado ali. Então, querido, não questione Deus. Se Deus, Ele te deu um comando para fazer algo, não questione. Diga amém, Senhor. Amém, Deus, eu recebo. Eu vou fazer a tua vontade. E você vai ver as portas se abrindo na sua vida. Você vai ver Deus salvando a tua família. Você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Só uns 5 aí receberam. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você vai ver o mover de Deus na tua vida. Você vai ver provisão de Deus na tua vida. Se você obedecer a Deus. Então não questione o Senhor quando Ele falar contigo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, comece a orar ao Senhor.